Se inscreva no canal. Meu Deus, se inscreva no canal. Tem uma arma ali em cima. Se inscreva no canal. E aí pessoal, tudo bem? Então começando aqui mais um Vadcast, o seu podcast jurídico. Os hosts hoje somos eu e o Davi e estamos aqui com a Kalina. Olá meninos, tudo bem? Gente, eu me chamo Kalina, eu sou psicóloga, certo? Eu me formei aqui, né, na Universidade Federal do Piauí e ainda mesmo na graduação me despertou a questão da docência, né? Então comecei a dar aula ainda dentro do curso e passei no mestrado ainda na minha formação acadêmica. Finalizei a graduação, fui para Fortaleza para fazer mestrado em psicologia na Universidade Federal do Ceará, né? Voltei para Parnaíba e logo comecei a dar aula na universidade, né? E aí perpasso aí essas áreas da saúde mental, sou especialista em saúde mental, em tanatologia e hoje também em metodologias ativas de ensino, certo? Atuo também na clínica, porque eu acho que soma muito para a minha prática docente, né? Poder vivenciar, experienciar esse contato com os pacientes, mas gosto mesmo de dizer que eu sou professora. Resumindo. Exatamente, que talvez seja a minha maior identificação laboral, é atuar na docência. E você disse que você foi fazer em Fortaleza, né? Isso. E você voltou para Parnaíba, você tem família aqui? Eu sou parnaibana, nascida e criada, né? Nunca tinha saído aqui da nossa cidade. Eu acho muito importante poder contribuir com o desenvolvimento dela. Eu já fui professora substituta da Universidade Federal, então foi muito bom vislumbrar, né, quando eu era aluna e a dificuldade que a gente tinha com campos de estágio e posteriormente quando eu voltei como docente e como Parnaíba evoluiu muito, né, na receptividade para as nossas práticas acadêmicas, que talvez na minha graduação era mais difícil, quando eu voltei, né, como docente, eu já vi um campo muito mais aberto. E acho que isso é um ponto positivo também. Da psicologia que tem um bom desenvolvimento. Isso. De onde eu venho não era tão... Não era não? Não era não, a pessoa tem um preconceito ainda até hoje. Mas Caramba, Davi, acredita que no meu tempo também de acadêmica, que eu comecei a fazer terapia, as pessoas iam para a clínica assim, escondidas, né? Achando que é como se fosse doente, né? Exatamente, muito vinculada à questão da loucura, né? Como se a gente fizesse terapia porque está doente. Mas hoje, com a aplicação da psicologia em outras áreas, a gente vê que não é bem assim. Aí tu disse que atua na psicologia clínica, qual eram as outras áreas? Eu atuava na psicologia clínica, na área da psicologia organizacional e do trabalho também, mas assim, já ministrei em diversos cursos, né? Desde a estética, arquitetura, o direito, a pedagogia, então assim, contabilidade na federal, já fui pro turismo na federal. De tudo um pouco. Então assim, de tudo um pouco. Onde tem gente, tem psicologia, né? Tem fenômenos humanos, tem fenômenos psicológicos e a gente pode contribuir com essas outras atuações profissionais também. Isso é um ponto importante, porque a psicologia está intrínseca na maioria das áreas. Na matemática é um negócio que é bastante influente também. Eu já dei aula também no curso de matemática na Federal. Tem influência grande, pô. Isso, Mas, exatamente. tipo assim, pegando aqui porque eu tô meio leigo no assunto, dá um exemplo por que ela é tão influente assim no curso de matemática. Bom, a gente trazia, né, a parte mesmo de construção também docente, né? Da questão de você ser professor, né, de você trazer o processo de ensino-aprendizagem do aluno de maneira mais tranquila também, né? Então, assim, no curso de licenciatura, eu vou trazer o conteúdo para ele, mas eu também preciso desenvolver essas habilidades para o exercício do ensino, né? Então a gente voltava mais para questões mesmo, quais são os transtornos de aprendizagem que existe, como que a gente pode mediar essa relação também professor-aluno, como que isso pode ficar, né, mais adequado, menos pressão, a gente trabalhava muito também, né, a questão de um curso difícil, né? Porque o curso de matemática é um curso muito difícil, a maioria das pessoas acaba não tendo afinidade, então a gente trabalhava todos esses aspectos da subjetividade humana, tentando humanizar também o próprio curso de matemática. Entendi. Na arquitetura era para aproximar as produções com... Na arquitetura eu trabalhava a questão de desenvolvimento pessoal e empregabilidade. Então, assim, uma deficiência que a gente tem nos cursos de graduação de maneira geral
é muitas vezes você não olhar para o desenvolvimento do profissional como um empreendedor, né? Então, assim, poder trabalhar com ele o foco de que ele tem que ter aquele conhecimento de perícia, mas ele precisa empreender. Ele vai chegar no mercado de trabalho e aí? Né? O que é que ele vai fazer? Então, muitas vezes eu sou um ótimo profissional, eu fui um ótimo aluno, mas eu não consigo me inserir de maneira satisfatória nesse mercado de trabalho. E aí acabo perdendo boas oportunidades por não ter essa visão mais integral, né, e completa de o que é estar no mercado de trabalho. Você chegou a dar aula na parte de design também? Não, design não. Design porque não tem aqui, Paraíba. É por causa disso. Cara, É por causa disso. psicologia no design é um negócio que é muito importante. É? Porque desde a curva que você faz na arte, da cor que você usa, você transmite Perfeito. uma emoção. É tanto que a gente tá falando do azul. O azul transmite uma calma. O preto, um negócio mais fúnebre. Sim. Aí depende da mensagem que você quer transmitir. Falando nisso, aguardem novidades aí na arte do podcast, porque estamos trabalhando, Olha viu? que legal. Só jogando isso aqui. Mas você sempre sonhou em estar onde você está hoje? Meninos, na verdade, eu até vou falar, né, fazer uma autorrevelação pra vocês. Ó, segura, pessoal. Eu sempre sonhei em ser advogada, né? Eu queria o curso de Direito, mas quando eu fiz vestibular, eu passei primeiro para psicologia, né? Então, eu comecei a fazer o curso de psicologia e disse, não, vou estudar, continuar estudando. E eu passei por uma faculdade particular para o curso de Direito, mas eu não tinha condição financeira e o curso de psicologia era gratuito, né? Eu não vou estudar novamente para prestar o vestibular. Era tipo aquelas bolsas de tantos por cento, né? Não era completo. Não, na verdade, no tempo nem tinha fiéis, né? Entendi. Não tinha incentivo. Entendi. Então, você tinha que realmente Um valor arcar cheio. com... Exatamente. Então, Ainda mais na psicologia. Era no direito ou era na psicologia? No direito. Direito. era bem mais oneroso, né? Era um curso mais restrito. E aí eu acabei, não, vou começar a psicologia e vou ficar estudando nas horas livres para fazer o vestibular novamente. Só que aí Acabou se apaixonando, me né? apaixonei. E Né? agora é Então, da docência no direito também, né? mas aí, eu acho que a psicologia também foi satisfatória nesse sentido, porque ela me abriu essa possibilidade de leques, né? Então, assim, é muito gostoso poder falar do que eu amo, que é a psicologia, mas numa área que eu tenho tanta afinidade, como o direito. Então, são comunhões, né, que a gente consegue exercer e eu acho que fica produtivo para ambas as partes, né? E a psicologia no direito, quanto mais a gente vê, mais importante tem e a gente, na maioria das vezes, não reconhece. Quando vê o psicólogo, pensa que é na área criminal, e só. Isso, perfeito. E assim, Davi, perceber que, é como eu falei, né? Se tem pessoas, tem fenômeno psicológico. E poder contar com uma atuação jurídica, forense, eu acho que isso soma muito, né? Então, assim, nos processos de adoção, né, nas questões próprias de alienação parental, Sim. nas questões da violência contra a mulher e de todos os outros grupos vulneráveis, que também já é uma pegada que eu trago desde a graduação. Na graduação, eu fazia parte de um grupo de pesquisa, que era o GPOT, né, e a gente trabalhava com grupos marginalizados no ambiente laboral. Por exemplo, catadores de lixo, profissionais do sexo, flanelinhas, vendedores ambulantes. São profissões que têm a sua importância, mas que muitas vezes ficam, né, ali à margem do que a sociedade valoriza. Então, eu já gostei, sempre gostei de trabalhar. Criminalizado, né? Muito criminalizado, demais. Quando a gente entrevistava os flanelinhas, tinha muito essa questão de não ter orgulho do que eu faço, porque as pessoas têm uma ideia distorcida da minha atividade. Com a pessoa. Com certeza. Então, assim, com a satisfação no trabalho, com a forma como ela se percebe. Então, assim, grupos vulneráveis sempre foi também um interesse meu de atuação. Ainda mais nessa sociedade que a gente está, que a gente valoriza muito a imagem e o que a pessoa faz. Então, era um grupo que você fazia parte quando você ainda estava... Na graduação. Poxa, que legal. Isso. Era um grupo de estudo que a gente desenvolvia tanto pesquisa como extensão, né? E era em conjunto. Legal. E o Setembro Amarelo, hein? Quer entrar nesse tema já? Eu acho que a gente já pode adentrar nele. Bom. Vamos entrar agora no tópico para desmistificar o que é a depressão propriamente dita, porque tem muito distorcido na boca popular. A depressão é um transtorno mental, né? É um transtorno de humor. Quando a gente fala em dados epidemiológicos, é um dos transtornos mentais mais comuns e mais recorrente, certo? Ele é muito, digamos, marginalizado também,
porque as pessoas em senso comum acabam comparando a depressão à falta de coragem, a você, como se fosse uma escolha, né? Então você não quer se ajudar. Dá um sorriso, exatamente, né? Poxa, você tá não quer triste? ser sociável, né? Por que você tem tanta coisa boa e mesmo assim você sofre? Então existe essa parte delicada das pessoas não acolherem a depressão, mas ela é real, né? Ela é um transtorno, como eu falei, e ela traz de fato sofrimento psíquico, sim. Entra naquele ponto, não é tristeza em si, mas assim aquela sensação de vazio. Perfeito. A gente não tá sentindo triste, mas tá vazio, tá neutro. Vê tudo aquilo que tá em volta dela e não tem um valor. Fica bem apático, né? A gente até faz essa diferenciação, meninos, que assim, todas essas emoções, elas nos são peculiares, é normal, todos nós temos um dia mais triste, um dia mais ansioso, um dia mais estressado, Sim. mas quando isso alcança um patamar onde você não tem mais controle, deixa de ser fisiológico, ou seja, deixa de ser normal e passa a ser patológico. Sim. E aí que a gente precisa abrir os olhos, né, e cuidar, né, geralmente com a equipe multiprofissional, porque nós teremos mais resultados positivos. E agora a psicologia, na minha ótica, né? Ela se faz ainda muito mais importante, porque trazendo com relação à história humana, o ser humano não foi feito para pensar propriamente dito, filosofar. No começo a gente era caçador, Sim. plantador, não tinha a preocupação em pensar em si, mas em pensar em sobreviver. Como isso aí já, passado o tempo, já deixou de ser um problema, agora a gente vê surgem problemas que antes não eram preocupação pra gente, mas que possivelmente já existiam. E aí a gente vai ver, né, Davi, que com a aceleração dos tempos, né, até mesmo parafraseando o Bauman, com essa questão da fragilidade nas nossas relações, a liquidez do nosso tempo. Pois sou suspeita. Mas, enfim, ele traz uma ótica muito interessante para a gente entender as implicações da nossa vida contemporânea na nossa saúde mental, né? Então, assim, por que as pessoas elas estão mais suscetíveis a estados como a tristeza? Por que isso se prolonga por períodos mais longos, né? Por que isso é mais intenso ao ponto de eu não conseguir fazer minha higienização básica, que é uma coisa que é instintiva, como você está colocando, né? E a depressão vai comprometer todos esses âmbitos, tá? Desde ações mais complexas, como pensar e a linguagem, até ações mais instintivas, né? Como a alimentação, nas coisas, né? o sono. E aí a gente também chega a outro ponto para desmistificar, né? Que tem vários graus da depressão. Aquela imagem de que o cara tá com um apartamento todo destruído, porque não se preocupa, sai o grau mais grave da depressão. Mas tem outros níveis mais baixos, não é? Isso. E assim, é importante a gente estar alerta aos sinais que as pessoas nos dão, exatamente porque quanto antes a gente consegue ajudá-las, né? Ou então, sei lá, e ajudar não é você tratar a depressão do outro, não. É segurar a mão dela, levar ela num especialista, estar apto exatamente a ouvir, a estar disponível dentro desse processo. E quanto antes a gente consegue perceber, né, esses sinais, até eles virarem sintomas, mais fácil, talvez mais positivo também vai ser a evolução desse paciente, né? O lado mais positivo é levar pro profissional, porque às vezes a pessoa fala, chega concordando pra mim, mas é só isso. A pessoa fala, às vezes, tipo, minimiza. Sim. Porque às vezes é uma coisa pouca, mas então dá uma minimização, porque às vezes você já passou uma coisa parecida e você não teve aquela reação. Perfeito. Aí tem a... Bem subjetivo, aí fica complicado. É sempre porque profissional. A grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Os problemas dos outros sempre parecem mais fáceis de resolver. Sendo que não é assim, de forma nenhuma. E um ponto que eu queria comentar também aqui, e isso a gente já comentou uma vez em sala, foi sobre como o Setembro Amarelo, ele é uma das épocas do ano que estimula justamente o suicídio. Assim, o Setembro Amarelo é uma campanha, né? Que foi institucionalizado pelo Ministério da Saúde também. Então, ele faz parte da rotina das campanhas da atenção básica, certo? E o que acontece? Ela vem com a proposta de falar sobre, né, o suicídio a fim de tentar minimizar tanto as ideações, o plano e o ato, certo? Só que a gente tem visto dados epidemiológicos que tem comprovado o contrário. Então, ao invés de estar estagnando esses números, a gente está tendo um maior número de tentativas no mês de setembro. É por isso que
agentes da saúde mental, né, como os próprios psicólogos, têm tentado desfocar um pouco, né, ressignificar a campanha do Setembro Porque Amarelo. essa contradição é muito assustadora, Exatamente, né? Porque... exatamente. Como que eu proponho algo a fim de minimizar e na Acaba verdade ela aumentando. acaba sendo um gatilho, que a gente Sim. chama, né, um disparador de pensamentos suicida que podem levar ao plano e ao consequente ato. Aproveitando esse gancho do pensamento suicida, é normal, né? A gente chegar num ponto, entrar num prédio e ver aquele, e se eu pulasse? Não é? É relativamente normal. Será? Mas até onde o pensamento pode ser prejudicial? Porque isso é uma ideia. Normalmente que eu tenho um pouco medo de altura, eu não me aproximo tanto da ponta assim, Pronto, não. mas tipo assim, eu exagerei, falei no Sim, prédio, eu mas entendi, tem entendi a outros casos. pegada. Mas assim, Davi, é importante alertar as pessoas, tá? Que qualquer tipo de conteúdo que questione o valor da vida, qualquer tipo de conteúdo que questione a vontade de não viver, deve ser levado em consideração, tá? É um sinalzinho de alerta, gente. Eu acho até importante a gente reforçar isso para as pessoas, tá? Certo. Às vezes as pessoas falam em tom de brincadeira, mas ali é um pedido de ajuda e deve ser levado em consideração, sim. Já dizia Ok. Freud, né? O subconsciente fala, tá nas piadinhas. Ele encontra os cheats, né? Ele encontra uma forma de se manifestar, o desejo reprimido, né? Não sou freudiana, mas Freud é importante, tá? em qualquer contexto se faz pertinente. Mas quando a gente fala de Setembro Amarelo, eu acho que é sempre importante a gente voltar para a saúde mental, né? Quais são os mecanismos de saúde mental, quais são os fatores de manutenção, o que a gente também tem como fator estressor, certo? Então, assim, se é um mês que as pessoas ficam mais frágeis, é um mês que a gente precisa ficar mais em alerta, né? Então, assim, tentar promover saúde mental e não focar na perda, né? Não focar na morte, não focar... Então, pensando assim, seria até bom meio que mudar o nome da campanha. O método de fazer o marketing também, né? Mas na verdade a gente tem uma campanha que é o Janeiro Branco, né? Que ela Não é pra surgiu, isso? ela surgiu quase como, não vou dizer um contraponto, mas ela surgiu como uma nova perspectiva. O Janeiro Branco é para falar exatamente de saúde mental. Aqui em Parnaíba a gente teve uma mobilização de alunos da psicologia, de profissionais da psicologia e conseguiram instituir como parte do calendário também da estratégia de saúde da família. Que legal. Então, Mas isso em janeiro, aqui em Parnaíba, só aqui na região municipal. Mas assim, vários outros movimentos sociais desses foram feitos também em outros municípios, tá Mas certo? ainda não está institucionalizado como o do Setembro Amarelo, não. Não, a nível nacional, Não. né? Mas assim, aqui a gente já tem, né, a Secretaria de Saúde, a campanha faz parte das ações da Secretaria de Saúde. E eu acho isso muito importante, né? Numa cidade onde a gente é um polo estudantil. Então, assim, a gente tem fatores estressores aqui, né? Muitas pessoas longe da família, muitas pessoas sobrecarregadas, né? Então, assim, temos fatores ambientais que podem ser também, né, fatores de predisposição à tentativa de suicídio. Até porque, uma coisa que eu queria comentar, o Enem, pra mim, é um negócio destruidor. A época de Enem é destruidora, E não cara. falando só aqui no Brasil, mas tipo, em outros países Sim, também. é porque, tipo assim, é vestibular. uma pressão tão grande, mas tão grande em não falhar, que isso acaba muitas vezes fazendo a pessoa falhar. Sim, com certeza. Inclusive, eu já trabalhei, né, em orientação de trabalho de conclusão de curso, voltado para alguns desses, digamos, ritos de passagem, né? Por exemplo, o Enem para você se inserir na universidade, ou então a transição de ser acadêmico e agora eu sou profissional, e aí? Né? Então, assim, todas essas mudanças são fatores estressores expressivos e podem, sim, desencadear um sofrimento psíquico que venha a tornar-se um transtorno, né? E pode levar aí a pensamentos suicidas também. Nunca tinha olhado por essa ótica de são rito de passagem, mas realmente passa, tipo, a gente, todo período, toda idade tem esse processo em qualquer cultura. Perfeito. E aí você te exige uma nova identidade, te exige um novo status social, te exige umas novas personas, né? Como falou Jung. Sem ter o preparo. E muitas vezes você não tem esse amparo, né? Então, assim, bate na cara e agora tu é o advogado. Sim. E aí? Eu acho que é muita pressão, Antigamente cara. era em dois períodos, não era um no primeiro semestre e outro no segundo, não era antigamente? O quê? O Enem? Na verdade, eu fiz o Enem seriado, né? Eu fiz o PSIL, que a gente começou no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu fiz prova nos 3 sim, eu anos, lembro que tinha somou a esse minha daí. nota
e aí a gente era aprovado ou não. E tinha turma que começava no primeiro semestre e tinha turma que começava no segundo semestre. Né? Então, assim, era muito diferente do que era hoje. Mas digo pra vocês, é um mesmo sistema de pressão Claro. psicológica, né? E Você imagina exigir de um menino de primeiro ano, que hoje eu nem sei como é que chama, acho que é a 9ª série. Né? Então, nossa, não era nem gente, mas sim. Você exigir de um aluno, né, de primeiro ano, que ele já tenha, assim, clareza, né, do quanto ele precisa se dedicar, porque ele tem que ter um mínimo de pontuação, senão ele não vai alcançar aquele curso que ele também já foi exigido a decidir o que ele vai fazer o resto da vida. Exatamente, Teoricamente, não tem como né? ele saber, não tem como, cara. Da exposição, já não tem exposição, tipo, eu queria ser médico, mas por causa que eu ia no médico quando era criancinha, tipo, me inspirei. me espelhei no profissional. Só que aí, passado o tempo, cheguei no segundo ano médio, tava decidido, eu ia fazer medicina. Só que aí, olhei pra medicina, não é pra mim não. Não dá não. Mas e tipo, o que você falou é que eu acho que até um pouco a pressão é igual, porque tipo assim, ó, primeiro ano, até chegar no terceiro, as pessoas meio que tentam ignorar até tá batendo na porta. Aí quando tá batendo na porta e aí não tem mais pra onde correr, aí começa. E é uma pressão absurda. E, enfim. E eu acho que é interessante eu perceber que muitas vezes essa pressão ela não termina, ela apenas se modifica. Porque aí você deixa de ser o pré-vestibulando, agora você é o acadêmico. Então novas outras pressões vêm, né? Então a carga horária de aula, o volume de conteúdo, a pressão de você exercer uma função social agora, representando uma profissão em construção. Porque a pessoa que já era procrastinadora no começo, no começo do período acadêmico, não vai mudar porque chegou na faculdade. É porque um ponto que me pega muito é porque, por exemplo, na escola eu sinto que ela me prepara totalmente pro Enem. A única finalidade dela é aquilo. E acaba que muitas vezes quando eu estudava era só para passar na prova, não ligava se eu aprendi ou não. E aqui eu sinto um peso muito maior, porque toda vez que eu estou estudando alguma coisa, eu penso, cara, eu tenho que aprender, porque eu vou ter que usar. Senão não vou ser nada, não vou ser eficiente. Então, e também tem outro ponto lá, você estudar pra passar, você não pensa. Sim. Aqui você é exposto a ter que pensar e exatamente, toda vez que eu consigo acertar uma questão, eu fico dizendo, tá, eu acertei, mas eu aprendi, vai mudar alguma coisa de fato. Porque eu acertei por chute ou então, sabia? Eu vou conseguir operacionalizar esse conteúdo, né? Porque assim, o conteúdo da escola, ele é muito, né, direcionado mesmo para aprovação. Mas aqui a gente vai ter que pegar esse conteúdo e operacionalizar na minha prática, né? Em algum momento vai chegar um cliente, vai chegar um paciente e eu vou ter que fazer uso, né? Vou ter que aplicar aquele conteúdo que eu vi. E eu consigo fazer essa mudança, essa transformação. Então eu acho que isso se torna mais um fator estressor também, né? E os fatores estressores estimulam outros vícios, né? Com certeza. Cigarro, principalmente. Dependências, né? E isso pode ser também um fator desencadeante, né? Para tentativa de suicídio. Vale ressaltar também, né, para as pessoas que não é só um motivo, né? Nunca é apenas uma justificativa. No conjunto. Na grande maioria das vezes a gente vai falar de uma soma de fatores, né? Existe uma história desse sujeito e o momento no qual ele se encontra. Então, assim, se as pessoas tivessem maior consciência disso, eu acho que a gente também lidaria melhor com o problema, né? Se eu entendo que ele é multifatorial e que eu preciso cuidar de vários âmbitos para que a gente fortaleça essa saúde mental, nós evitaríamos também, né, maiores números de casos. Penso eu, né? Quer fazer mais alguma pergunta sobre esse tema ainda da psicologia e tudo? Tem, mas vamos emendar agora com a parte do lazer? Tem problema. Vamos misturar psicologia. E agora que a gente já falou... A parte dos filmes, vamos entrar na parte dos filmes. A senhora gosta de filmes? Vai lá. Gosto. Mas depois que eu tive bebê, confesso que os mais atuais estou mais desatualizada. Diz o seu filme preferido. Você sabe aí de cabeça? Eita, filme preferido... Eu sou daquelas que assiste 1000 vezes o mesmo filme. Nossa, eu não consigo não. Eu consigo em alguns. Tipo assim, quando é o filme, eu acho que o máximo que eu já assisti o mesmo filme, eu tipo assim, são 1000 vezes o mesmo. Por exemplo, a trilogia da Múmia. Vocês assistiram alguma? Já. Eu acho que eu já vi
Uma Aquele vez ator, só. beleza. Sim, eu só vi uma vez. Só Eu vi assisti 1000 vezes o filme da Múmia. Eu assistia muito também. Passava lá na televisão, tô passando não assistir. Eu assisti muito. Um que eu assistia muito também, por exemplo, na sessão da tarde era Matilda. Já viu Matilda? Já. Nunca Oh, vi. não viu Matilda? Sério, Cara. não acredito. E assim, Caramba, eu não sigo isso é um muito. crime, E viu? eu já assisti filmes assim da década de 70 e 60, mas não vi esse aí. Nossa, Matilda é incrível, Eu cara. não sigo Eu- muito o estereótipo do filme de comédia romântica, menina. Não Não, eu gosto gosto muito. muito de filmes de ação. ganhou. Gostava muito de Gladiador, Troia, Ó. assisti 1000 vezes Bota também. fé, bota fé. Eu Massa. sou mais dessa linha aí, cinematográfica. O Farol, já assistiu? Não. O Farol é a obra pra quem ama a psicanálise. A parte do ego, superego, ele trata Tá de um vendo jeito aí, tão professor? profundo. Ó. É Não da hora. assisti. Ó. Vou puxar a sardinha pro meu lado, certo? Vai Da lá. psicologia. Fragmentado, Garota Fragmentado é bom, Exemplar, fragmentado é bom. O Cisne Negro, né? Todos são filmes que trazem Tic, de Tic, maneira Boom, já bem assistiu? legal os transtornos mentais. Uhum. Qual? Tic Tic Boom. Não, É também com não. Andrew Garfield. É uma história real de um cara que basicamente ele tinha um transtorno que posteriormente se tornou burnout, mas que começou com procrastinação intensa. Aí mostra a quebra da família que ele tinha, pelo excesso de trabalho, tipo, se dedicava tanto que deixava de viver, praticamente. Fora da pressão, não tinha aquele preparo em si. Aí tinha que se virar com o que tinha. Aí vai tentando os Isso eu problemas. nunca nem ouvi falar, cara. É, Tipo, também ganhou não. tanto prêmio, pô. Também maravilhoso. não assisti. Andrew Garfield, pra falar a verdade, o que eu mais conheço dele é o Homem-Aranha mesmo, sendo bem sincero. Eu vi um também dele, que eu esqueci o nome, que ele é atrás de uma garota que some. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Esqueci o nome, mas já me recomendaram que é bom. E também gosto muito dos filmes da Disney. Gosta? Eu tô esperando ansiosamente essa fase do meu filho, que eu vou assistir muitos filmes com ele. Oh. Mas eu assisto 1000 vezes. A Tem uma pegada de psicologia também bem marcante também. Vamos lá. Sim. Top 3 filmes da Disney, então. Top 3, Procurando Nemo, gosto muito. Procurando Nemo é incrível. O Corcunda de Notre Dame, que não é do É tempo muito de bom. vocês. Eu já assisti, mas já, várias vezes, eu tinha eu VHS. amava. Cara, esse aí eu nunca assisti, acredita? Hércules Não pode falar também mais da gosto Matilda. bastante. Hércules era bom também. Hércules é incrível. Tinha em Hércules é VHS incrível. também esse aí. E eu não sou tão O velho. Wall-E é da Disney, né? O Wall-E é da Disney, né? Hã? O Wall-E é da Disney? Wall-E. O Wall-E Sim, é o Wall-E o Toy O Story. robozinho. Toy Story também Toy é Story bom. também. É. Oh, mas o Wall-E pra mim é tipo, tá no top 3 sem dúvidas. É muito bom o Wall-E. E aí tem que eu aqueles também mais amava. antigos que eu assisti 1000 vezes, né? Cinderela assisti 1 Uhum. milhão de vezes. A Bela Adormecida era o meu preferido, então eu assistia trilhões de vezes. Mas tô mais também nesse... Vocês já assistiram Red? Que é Já cresceu uma febre. Aham. Ah, sim, eu vi. Muito legal também, acho que traz uma mensagem muito Sim. legal. Uhum. Porque hoje a gente, falando de saúde mental, na clínica a gente lida muito com a questão da exigência familiar, né? Então, assim, você tem que ser o profissional, né? Essa exigência que a gente já vem comentando aqui desde o começo da nossa conversa, né? Então, assim, desde a sua escolha profissional, desde o seu status, aquilo que você tem que ser quando crescer, Uhum. né? E eu acho que o Red, ele trabalha muito bem essa questão do quanto essa relação ela pode ser doentia, né? E quanto os pais projetam nos filhos, né, sonhos, aspirações que são suas e o quanto isso pode ser O um que eu vencedor. gosto em muitos filmes da Disney é a mensagem que eles passam de uma forma bem humorada. Sim, É muito com bem humorado e certeza. todo público jovem, eu acho que é muito legal. Muito Foi legal. um dos melhores, assim, de animação que eu vi. Recentemente, né? recentemente. recentemente. Você assiste de um jeito, depois você assiste, você já tem outra Isso, perspectiva. cada vez que você vê, aquilo te traz uma mensagem diferente, né? Eu acho Uma outra bem... série que é muito boa, que também tem essa mesma pegada, tipo, se você assistir várias vezes e tem que entender, é The Midnight Gospel. Também não assisti. Tu lembra? Lembro. Não, mas parece que tu lembra dos episódios, tudo. Não, pô, pelo amor de Deus, acho que eu vi um. Viu um só? Foi. Nossa, teve só um episódio essa semana, eu assisti 5 vezes o mesmo episódio pra poder entender Meu Deus. a mensagem. E, tipo, cada vez que eu assistia tinha uma coisa diferente, um pontinho diferente. E tu sei muito a questão da psicologia e de outros tipos de fé. Eu Gente, já, fazer o conhecimento já falei filosófico. que Sério, eu não entre essa eu assisto. prefiro o Rick and Morty, eu acho muito mais legal, cara. Não tem a Como mesma. não? Porque Não dá pra série comparar, é uma não. coisa viciante. Não tem um tempo... Não tem, Não né? tem um tempo hábil no momento Complicado. pra me viciar Mas, em série. então vamos lá. É, Saindo desse negócio de exatamente. série e filme, tem mais alguma coisa? Algum hobby que você gosta bastante?
Gente, hoje eu tenho tentado, assim, fazer mais atividades físicas, né? Bom. Que foi uma coisa que eu nunca me aproximei. Uhum. Né? Na escola, eu nunca fui a garota da atividade física. Mas você era o quê? Aquela que na queimada ficava no canto esperando você Isso, queimar? exatamente, Meu tipo Deus isso. do céu! Eu nunca fui muito a garota do esporte. Então, assim, algumas coisas acontecem na nossa vida, né? E a gente desperta para outras atividades. E hoje eu vejo como prazeroso, né? Bom. Fazer uma atividade física. Tento mediar com o tempo do trabalho. Porque atividade física, na minha visão, é o tipo de coisa que quando tu começa, você pode até ir com a visão que é algo cansativo e tudo, mas a partir do momento que tu começa a fazer e vira uma... Um hábito, Então, né? é prazeroso mesmo, prazeroso, é com gostoso a certeza. sensação. Além do mais, é um momento também que você pode compartilhar com amigos, Claro. né? Você pode compartilhar com outras pessoas. Eu acho que isso torna ainda mais interessante, né? Além disso, eu gosto muito de ler, sabe? Quando eu tenho tempo para ler algo que não seja sobre psicologia, também me dá uma satisfação muito grande. Eu acho que talvez seja um dos meus outros hobbies que eu gosto, mas que eu também tenho deixado um pouco de lado. Aí agora no exercício materno tá um pouco difícil a gente ler, né? Ter tempo de sentar e ler um livro. E a praia, gente. Tem quantos Sou anos? parnaibana, né? Meu baby Uhum. tem 9 meses. Oh. É muito recente. Então, assim, ainda tô na adaptação mesmo. Qual que é o nome? É Manuel. Nome forte, nome forte. Deus conosco. E aí, pra gente conseguir, né, tá equilibrando, voltar pro mercado de trabalho e cuidar do baby é um desafio também pra nossa saúde mental. Sim. Então, mas trabalhar me produz saúde mental também, né? Trabalhar com o que eu gosto é algo que me mantém aí no eixo, sabe? Eu estou cansada fisicamente, né? Mas psicologicamente falando, eu chego em casa, tô bem, né? Tô feliz. Que é mais Isso importante. é muito importante, com Inclusive, certeza. o ambiente de trabalho, às vezes também pode ser um ambiente de risco, não é? Com certeza, ele é um Cara, dos principais tem fatores de uma série maravilhosa adoecimento. na Apple TV, Ruptura. Basicamente, tipo assim, imagina você tem a sua vida pessoal e tem a sua vida profissional. Quando você passa da porta do trabalho, tipo, entrou aqui na ação da ESAP, você desliga a sua persona pessoal e é só aquela pessoa, tipo assim, todas as suas memórias são apagadas. Eu já vi isso daí, eu já vi um cara falando sobre. Aí quando você sai do ambiente Dá de vontade de trabalho, ver, dá vontade de ver. todas as suas memórias do trabalho ficam lá, só no trabalho. Você sai com a consciência tranquila mesmo, sem saber o que aconteceu. Tô ligado, Se esse deve ser vontade de pudéssemos, ver. né? Se conseguíssemos fazer isso, talvez fosse mais fácil, né? Mas a Mas também verdade pode ser é meio que perigoso, né? a gente não consegue dissociar, né, o seu eu pessoal com o seu eu laboral. E é por isso que às vezes o adoecimento ocorre, né? Porque isso fica tão fusionado que é difícil a gente distinguir. E as tecnologias são um vilão dentro dessa relação. Porque antes, queira ou não, você saía do ambiente de trabalho, ficava lá, você voltava novamente no outro dia. Hoje, Agora não tem mais isso não. Ainda mais com home office. com o celular, com os smartphones, com os grupos de, né, bate-papo, esse limite deixou de existir. A pessoa te encontra ali disponível 24 horas. Né? E às vezes não é nem a questão da pessoa procurar, mas tipo, a pessoa tá lá com a ferramenta de trabalho em casa, aí fica com aquilo. Cara, eu deixei esse ponto de fazer, mesmo no horário de expediente. Ou então E eu se poderia for lá e otimizar, finalizar? né? Poderia otimizar, vou logo fazer aqui, porque amanhã vai ter outras coisas. E aí a gente vai se sobrepondo. Aí era pra terminar 5 horas, ela tá lá, já é 8 horas da noite e não terminou. Aí continua, aí dormi, pronto. E aí quem se prejudica muitas vezes? A família também, né? Claro. Então assim, você deixa de ter tempo satisfatório com o seu familiar para estar no ambiente de trabalho, que deixou de ser geográfico, hoje ele é globalizado, né? Então ele nos acompanha em todos os anos. Globalização aí, ó. É. Outro ponto, Davi? A importância da arte na psicologia, porque pelo que eu vejo, tanto na forma de se expressar, mas como também de se espelhar em projetos, em artes já feitas. Seja em audiovisual, ou seja somente pinturas. É só uma cor em um cenário. Já tem uma importância muito grande no nosso introspecto. Davi, inclusive, quando a gente teve a reforma psiquiátrica, né, ela propôs exatamente isso. Tentar de usar de outros instrumentais para trabalhar a loucura, para trabalhar a saúde mental, tá? Então, assim, com a criação dos dispositivos de saúde mental substitutivos, por exemplo, os CAPs, acho que vocês já ouviram falar, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Deixou de haver um manicômio
e outros dispositivos foram criados para dar subsídio a essas pessoas. E dentro desses outros dispositivos, a arte é dos mecanismos mais utilizados, né, para trabalhar a externalização dos sentimentos, para trabalhar o processo de aceitação também do processo de adoecimento. Então, assim, e se a gente for olhar a história, né, grandes nomes artísticos tinham transtornos mentais, como esquizofrenia, como transtorno bipolar, a própria melancolia. É muito comum em grandes nomes, né? Então, por exemplo, Picasso, né? Nós temos outros grandes nomes que tiveram e são conhecidos, né? Por terem usado a arte muitas vezes para expressar os seus transtornos mentais. E hoje a gente usa isso como um mecanismo de tratamento, sabe? E não só como expressão, mas também como um mecanismo de resguardar essa saúde mental, que eu acho Van muito Gogh tinha alguma interessante. coisa? Van Gogh também conhecido. Mas Eu lembro, eu do bagulho dele cortar a orelha, pô. Eu lembro Van disso. Gogh Foi. também, né? Salvo engano, esquizofrenia. Eu penso que sim, mas posso estar me E a confundindo. esquizofrenia por muito tempo foi associada à possessão demoníaca. Sim. Ele achava que a orelha não era dele, como é que... Não, Tudo sacanagem. Tô falando das pessoas em volta. Associavam a esquizofrenia como... Mas na verdade eu penso, Davi, que até hoje a gente ainda tem essa mistificação social, sabe? Então ainda tem pessoas que não conseguem compreender sintomas como alucinação e acabam atribuindo, né? Até porque a alucinação, ela pode ter um conteúdo religioso. E aí as pessoas acabam atribuindo isso ao misticismo, né? A possessão, que é um grande problema pra gente, né? Que temos que mediar aí e atender essas pessoas, né? E essa questão, entrando na parte das drogas também, né? Ok. Se não quebrou, tá tudo bem. Rapaz, não, a gente falando nesse assunto aí, as coisas começando a cair. Enfim. Não vê que ninguém acredita em nada, né? Vamos lá. O que ele vai falando mesmo? Drogas. Sim, sobre as drogas. Começando na polêmica, né? A cannabis tem... uma parcela das pessoas que usam não tem nenhum sintoma. Mas uma outra parcela com uso a longo prazo traz a parte da psicose, não é? Porque assim, na verdade a cannabis ela vai agir nas conexões neuronais, certo? Então acredita-se que com o uso prolongado isso pode trazer, né, uma progressão de perda dessas conexões neuronais. Então a gente vai ter perda em diversos âmbitos, né? A própria questão mesmo cognitiva, algumas perdas motoras também, porque os nossos neurônios eles controlam através dos nervos os nossos movimentos. Então assim, pode haver essas complicações, certo? Mas existem estudos que mostram, né, que a cannabis para algumas patologias, né, mentais, ela também é importante, né? Então, por exemplo, usar para questões de pacientes com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. No Brasil não é permitida, não é legalizada. Mas, por exemplo, eu conheço uma família que a mãe entrou na justiça, né, pedindo a autorização. Como que faz a utilização da cannabis nesse tipo de caso? Não, mas aí é medicação. Ela vai usar o princípio ativo da cannabis. Então, mas não é a planta em si, o fumo desregrado. Não é. Aí já se torna prejudicial, não só a questão psíquica, mas vai ficando pulmonar também, não é? Exatamente. Então, assim, existem divergências que o uso recreativo traz como problema para o uso medicinal, sabe? Como tem essa prática desordenada recreativa que pode trazer prejuízo... Justo paga pelo pegador. Exatamente. Acaba trazendo, né, prejuízos para um uso medicinal que poderia, de fato, trazer, né, benefício para os pacientes. Bem, eu acho que já deu episódio, um né? tempo bom de episódio. E antes de finalizar, como de praxe, você quer dar uma palavrinha final com o pessoal aí, uma mensagem, alguma coisa? Vamos lá. Então, assim, queria agradecer, né, primeiro, os meninos aí pelo convite. Gente, fico honrado com você. É sempre muito bom poder dialogar com outras áreas, né, e trazer um pouco da visão da psicologia para falar sobre saúde mental, para informar as pessoas, ou até mesmo para descontrair, porque foi uma conversa muito gostosa, né, muito descontraída. E aí dizer que saúde mental não se cuida só em setembro, tá, gente? Saúde mental a gente cuida a todo momento, né? Ela faz parte do nosso dia a dia, ela tá nas nossas relações, ela tá na forma como a gente se percebe e a gente deve cuidar da nossa saúde mental. E
quando a gente é cordial, né? Quando a gente se ama, quando a gente se cuida, é a melhor forma da gente cuidar da nossa saúde mental, tá certo? Então, um pouco de riso, um pouco de filme, um pouco de série, tudo isso é maneira de cuidar da nossa saúde mental também. Certo. Ok, Naquela meninos? situação, né? Vamos fazer uma outra coisa para desopilar a cabeça, Isso. né? Sempre bom, Exatamente. sempre bom. Ficar... Encontre e organize seu tempo, porque você precisa também do autocuidado. Ok, Certo. meninos? Bem, espero que tenham gostado desse podcast. Lembre-se de curtir, Se inscrever compartilhar. e deixar o like. E lembrando mais uma vez, se inscrevam no canal, gente, por favor. A gente tá com muitas views de gente que não é 80% inscrito. das pessoas que nos assistem não são inscritas. Eita, Não vamos custa lá, nada, gente, não vamos se custa nada, inscrever. tá vendo? Enfim, é mais ou menos isso e até a próxima. Valeu.